Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 25 ou 24, dependendo da sua Bíblia, versículos 2 e 3. Ó meu Deus, eu confio em Ti, que eu não seja envergonhado, que meus inimigos não triunfem contra mim. Os que esperam em Ti não ficam envergonhados os que traem sem motivo. Todo dia, durante a semana, eu deixo meu filho na terapia e vou fazer a minha caminhada rezando meu Santo Terço. Só que hoje eu senti muito forte no meu coração de rezar o Santo Terço, entrar em oração, tirar a palavra e depois ir fazer a minha caminhada. E assim eu fiz. O Senhor mandou para a meditação essa palavra que eu acabei de ler para você aqui. E eu fui meditar fazendo a minha caminhada. Só que hoje eu fiz um caminho diferente, um percurso diferente. Quando eu saí aqui para fazer a caminhada, eu falei, eu vou por esta rua a qual eu nunca tinha ido antes. E foi ali que o Senhor já começou a ministrar no meu coração, quando nos traz a palavra, ó meu Deus, eu confio em Ti. A nossa confiança em Deus, primeiramente, parte em obedecer a Tua palavra. E o Senhor nos direciona em caminhos a qual a gente nunca tinha andado anteriormente. Confiando plenamente nele, vemos o caminho novo a percorrer, sem dúvidas, sem receios, mas com total confiança. Mas na continuidade aqui do versículo 2 nos traz que eu não seja envergonhado, que meus inimigos não triunfem contra mim. Mas nesse caminho novo, eu não posso, em momento algum, dar passos maior do que as minhas pernas. Eu não posso dar passos maior do que aquilo que o Senhor me conduz a fazer. Ter confiança no Senhor não é fazer coisas além daquilo que eu posso. Preste bem atenção. Confiar no Senhor não é ultrapassar as minhas forças, mas, assim como nos traz a palavra, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, no versículo 16: Eis que vos envio como ovelha entre lobos, por isso sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. É exatamente assim que devemos agir. No novo caminho, não sabemos o que iremos enfrentar, mas confiar no Senhor não é dar passos além daquele que podemos dar. É andar realmente como nos traz a palavra, prudentes. E aqui, sem malícia. Sedes prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. É o não ficar olhando as coisas alheias, não me deter pelo caminho por coisas inúteis e continuar confiando no Senhor, seguindo em frente. É exatamente isso que o Senhor traz a mim e a você, meu irmão, minha irmã. Assim como eu entrei nessa rua a qual eu nunca tinha andado, eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Se o Senhor não colocou no meu coração para entrar nessa rua que eu nunca fui, é porque a minha confiança em Ti não vai fazer com que eu me perca. Mas para eu não me perder, eu tenho que ser prudente, não ficar observando as coisas inúteis, não me deter pelo caminho com coisas inúteis, dando atenção a pessoas que não têm o mesmo propósito que eu, mas que, ao se deter pelo caminho, tais pessoas podem minar as nossas forças, seja quem for. Então, se você confia no Senhor, se Ele está colocando um propósito no seu coração, se Ele está te conduzindo a um caminho novo, vá, mas com prudência, não observando não as coisas que tentam te paralisar, não dando atenção à vazão a pessoas que não têm o mesmo propósito de caminhar no caminho do Senhor, como nós, e não se paralisar. Ter muito cuidado, ser prudente, muito cuidado com as tentações, com as malícias que o inimigo coloca no caminhar. E continuar olhando para frente, confiando no Senhor, falando, Senhor, eu não conheço esse caminho, mas pela Tua palavra eu vou,
seguindo em frente, pois eu confio em ti. No versículo 3 nos traz: os que esperam em ti não ficam envergonhados os que traem sem motivo. Quando eu estava meditando aqui no versículo 3, me veio muito forte quando os nossos irmãos foram retirados do Egito. Aqueles que confiaram, que esperaram em Deus, viram a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas aqueles que não souberam esperar, traíram o Senhor, adoraram um bezerro ali de metal, blasfemaram contra Moisés e ficaram pelo caminho. Agora que os que esperam no Senhor não ficam envergonhados. Mas como eu faço para não ficar envergonhado, meu irmão e minha irmã? É justamente o que eu falei anteriormente aqui. É não querer mais do que aquilo que o Senhor me dá. É não ficar olhando as coisas dos outros e falar: eu quero mais que aquele, eu quero ser mais inteligente que esse, eu quero possuir mais. Não. Confiar em Deus e não ser envergonhado é falar: Senhor, tu sabes do que eu necessito, e confiando em ti, eu sei que me darás aquilo que me é necessário. Agora, quando eu não escuto a palavra do Senhor, aí eu parto sozinho. Deixo de observar o Senhor e fico pelo caminho, assim como os nossos irmãos fizeram lá quando partiram do Egito. Aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, dos versículos 28 ao 30, nos traz: quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tens com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. É justamente aqui, no versículo 3, os que esperam em ti não ficam envergonhados, porque os que esperam no Senhor, realmente aqui, calculam, não começam nada daquilo que não podem terminar. Então isso é para mim e para você. Muitas vezes que temos nossos sonhos, nossos projetos, o Senhor aqui fala para a gente confiar nele. E então, se temos sonhos, não comecemos esse sonho se a gente não tem condições de dar o acabamento. E quando a gente não consegue dar o acabamento, quando a gente sai do caminhar com Deus, perde a confiança em Deus e começa a agir por nós mesmos. Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, juntamente com a minha esposa. Mas para que eu comece, eu tenho que aqui, calcular todas as despesas. O início, o meio e o fim. Eu não posso simplesmente começar e não ter condições de dar continuidade. Porque aí sim, ficam envergonhados os que traem esse motivo. Aí, quando eu começo uma coisa, saio do caminhar com Deus, paro de confiar em Deus, aí eu acabo traindo o Senhor. Porque o Senhor nos traz com todas as palavras para não começar nada que não consiga terminar. E assim a gente só consegue iniciar uma obra, dar continuidade e colocar acabamento confiando no Senhor, esperando nele, não querendo dar passos maior que as nossas pernas. Aí voltamos lá no que nos traz a palavra, né? Sedes prudentes como as serpentes e sem malícias como as pombas. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Então, a mim e a você, meu irmão, o Senhor nos traz muito forte hoje. Confiar nele. Não ter medo dos novos caminhos que ele traz a nós. Não se deter pelo caminho em coisas inúteis. Confiar no Senhor. É não tirar os olhos dele. Não começar uma coisa confiando em Deus e depois ali no meio do caminho perder a confiança
Senão a gente vai ficar pelo caminho e seremos nós envergonhados, sim. Seremos caçoados, sim, pois fizemos algo sem a permissão de Deus, ou começamos com Ele e depois ali, por querer ganhos a mais do que aquilo que o Senhor nos traz, nos perdemos. Confiemos no Senhor. Ele tem caminhos novos para mim e para você, mas que a gente não se perca pelo caminho. Não comecemos nada sem antes, como nos traz a palavra aqui, calcular tudo. Isto é para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Reflitamos hoje. A oração é primordial, pois aquele que reza, que ora, que se entrega, tem temor, não é jamais confundido e não é jamais humilhado e envergonhado. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde.